Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol. Jean-Pierre, o 10 do Grêmio tá pronto, claro que eu tô falando da quarta-feira, do jogo da volta que vai sim classificar o Grêmio para a fase semifinal da Libertadores. O 10 do Grêmio tá pronto e hoje teve a confirmação por parte da Conmebol do nome do árbitro do jogo, o colombiano Vilmar Roldan. Não lembram dele? Lembram sim, ele acabou de apitar um jogo do Grêmio quando nós ganhamos por 2-0 contra o Guarani do Paraguai e inclusive foi o último jogo que nós vimos o Jean-Pierre. É sobre isso que eu tô passando aqui para trocar essa ideia com vocês. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha para fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Bom, primeiro que tá muita gente ao longo do dia, né, dos últimos dias, tá me perguntando: poxa, Bagé, o que aconteceu com o Jean-Pierre? Por que o Jean-Pierre ele não voltou, ele não jogou contra o Vasco? Por que o Jean-Pierre não jogou a primeira partida contra o Santos? Bom, vamos recapitular então. Primeiro que o Jean-Pierre vinha de uma sequência de 8 jogos como titular, camisa 10 do Grêmio, o Grêmio evoluindo, o Jean-Pierre evoluindo muito também, porque o Jean-Pierre, ele teve uma maturação nesses últimos 8 jogos em relação ao posicionamento dele e até a função dele dentro do time do Grêmio, né? Porque a gente cobra muito do Jean-Pierre a armação, o passe, o cara que pisa na área, de repente o cara responsável por cobrar falta, por bater pênalti, o cara da bola parada. Só que o Jean-Pierre começou a amadurecer também a função dele quando não tem a bola. E o Jean-Pierre passou a ser um cara fundamental para ir lá até o primeiro volante, seja o Darlan ou seja o Matheus Henrique, para encostar por vezes e buscar essa bola, dar essa alternativa e não apenas esperar que a bola chegue nele. O Jean-Pierre começou a ter o percentual maior de participação dentro do jogo também quando o Grêmio não tinha posse de bola. Mas tudo bem, vamos deixar isso para lá para a gente retomar uma outra hora. Eu quero falar sobre o que aconteceu com o Jean-Pierre. Porque o Jean-Pierre no jogo contra o Guarani do Paraguai, eu tenho informação que já tinha definido, tinha um planejamento já por parte do Renato, afinal de contas o Grêmio já havia vencido a primeira partida e que naturalmente no intervalo do jogo o Jean-Pierre seria substituído, porque ele fazia ali a 8ª partida consecutiva como titular, o Grêmio crescendo, ele também crescendo, e ali estava encaminhada a classificação do Grêmio contra o Guarani do Paraguai, passando já para as quartas de final. Tudo bem, aí o que acontece? Ali por 42, 43 minutos ainda da primeira etapa, o Jean-Pierre numa bola dividida, ele acabou tomando uma pancada. Essa pancada que o Jean-Pierre sofreu, ela pega na região entre o tornozelo e a panturrilha. Ou seja, ele não teve uma lesão muscular. Todo mundo se assustou na hora, o Jean-Pierre caiu no chão, o Dr. Rabaldo quando entrou, todo mundo ficou olhando para ver se tinha alguma fisionomia diferente do médico do Grêmio. O Renato, quando saiu, a gente ficou esperando se ele tinha algum tipo de preocupação, e aí alguns indícios positivos foram sendo passados para quem estava acompanhando o jogo. Por quê? O Jean-Pierre saiu caminhando e não saiu mancando. O Jean-Pierre não saiu com mão nem na musculatura posterior, muito menos no adutor. E o Jean-Pierre foi para o vestiário e voltou para assistir o jogo da Casa Mata e sem nenhum volume de gelo, fazendo gelo em qualquer parte do corpo que quer que seja. Mas o que aconteceu? Foi uma pancada forte e o Jean-Pierre ficou sentindo dor no local. Aí vira e mexe, vai para o final de semana e o Grêmio tinha o jogo contra o Vasco da Gama. E o Jean-Pierre está no banco de reservas. Então ficou a dúvida, pô, se ele está no banco de reservas, ele tem condição de jogar. Mas o Jean-Pierre estava no banco de reservas, mais ou menos, deixando bem resumido na linguagem do futebol, se precisar do Jean-Pierre, o Jean-Pierre entra no segundo tempo. Se o Grêmio conseguir dar conta do recado contra o Vasco sem o Jean-Pierre não entra. E foi isso que aconteceu, o Jean-Pierre acabou não entrando. Aí chega na segunda-feira e o Jean-Pierre concede a entrevista lá no Bem Amigos do Sport TV com o Galvão Bueno. E o Jean-Pierre perguntado sobre o jogo da quarta-feira, não, eu tô pronto para jogar. E qualquer jogador no lugar do Jean-Pierre diria isso. Porém, o Jean-Pierre continuou sentindo dores. E ao sentir dores, o Jean-Pierre foi submetido a uma carga de exames de imagem. Nenhum exame comprovou qualquer tipo de lesão, mas ele estava dolorido. Então, na conversa do Jean-Pierre com o Renato, com os demais integrantes da comissão técnica, ficou definido que ele não entraria em campo, porque poderia, a partir das dores que ele estava sentindo, ele ter quem sabe uma lesão, uma sequência interrompida, que é o que ninguém quer no Grêmio, muito menos nós que somos torcedores, né? Ninguém quer nesse momento em que o Jean-Pierre possa ficar fora do jogo. Bom, eu coloquei há pouco aí
a tabelinha dos árbitros da Libertadores, mas a gente está focado muito mais no Vilmar Roldan, colombiano, que apitou um jogo recente do Grêmio contra o Guarani do Paraguai, esse último jogo que o Jean-Pierre acabou participando, que ele acabou sofrendo a pancada no final do primeiro tempo. Vilmar Roldan, que é bom árbitro, que é árbitro experiente, e nessa fase de Libertadores da América é fundamental o árbitro que não sinta o peso do jogo. O árbitro, mesmo que não tenha torcida, que não tenha nenhum tipo de influência por A ou B. E o Vilmar Roldan, ele pode até errar, não tá proibido que ele erre, porque ele é árbitro erra, ele é ser humano. Mas eu gosto muito da indicação dele, porque ele é um árbitro tranquilo, que não costuma pipocar, principalmente nesses jogos-chave de Libertadores da América. Então tá tudo pronto, tá tudo certo, o Jean-Pierre vai ser preservado no final de semana, sequer viajou para o jogo contra o Goiás, mas ele tá confirmadíssimo na quarta-feira contra o Santos. Não vamos esquecer, né? O Santos não tem o Soteldo, o Santos não tem o Pituca, então enquanto o Santos está perdendo o jogador, nós estamos ganhando, quem sabe hoje, o melhor camisa 10 em atividade no futebol brasileiro. Ah, faz pouco tempo que ele tá jogando, sim, mas ele mostrou uma qualidade acima da média. O Jean-Pierre é como se ele fosse um extraterrestre entre seres humanos. O 10 do Grêmio tá pronto e o árbitro da decisão de quarta-feira é o Vilmar Roldan. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha para fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Abraço todo mundo aí, até daqui a pouco.